Boa tarde, pessoal. Estamos aqui um pouquinho atrasados, mas só um pequeno detalhe, né? O que importa é que a gente está se preparando aqui para que a apresentação seja bem tranquila, curta, né? Não muito cansativa. Então, hoje é um momento histórico, né? Está acontecendo agora. É a primeira reunião de um clube de leitura em Presidente Figueiredo, né? Então, esse clube de leitura chamado Epifania, né? Foi criado aqui no Portal da Cultura, Monguba, aqui da Morada do Sol, né? E resolvemos começar esse clube, né? Porque a leitura é importante, a gente considera que a leitura é importante. E quando existe uma união de pessoas, né, voltadas com o mesmo objetivo, lendo o mesmo livro, debatendo, isso faz com que a leitura cresça, né? Ela ganha um corpo além daquela leitura individual que você faz, não conversa com ninguém, fica apenas remoendo os pensamentos, depois esquece. Então, quando tem um debate, a leitura em si, ela é multiplicada, né? Porque o que você aprendeu, depreendeu da leitura, é colocado em questão, é debatido, e com isso, o aproveitamento que você tem da leitura, a compreensão que você tem, é ampliada. É muito importante o debate sobre qualquer tipo de leitura, sobre qualquer texto, né? Então, essa é a primeira reunião do Clube de Leitura, Epifania, né? O nome, até a gente se acostumar com esse nome, a gente vai gaguejar um pouquinho, né? Daqui do portal. Então, as pessoas, né, inicialmente, que estão participando dessa primeira reunião, né? Além de mim aqui, né, Virgílio, temos aqui a professora Edith, a escritora, a nossa historiadora Carliane, né, que é nossa secretária também aqui dessa reunião, e a acadêmica de letras, a Célia Muniz, né? Então, inicialmente, a Célia vai dizer um pouco sobre o livro em questão, né, o autor, né, do livro, e posteriormente cada um vai dar o seu parecer sobre a sua primeira impressão, o que mais lhe impactou sobre a leitura, né? Apenas lembrando que essa é a primeira reunião, é um fato muito importante, na verdade é um fato histórico que está acontecendo agora, e a gente espera que quem gosta de ler, né, sinta-se convidado a participar, né? Só entrar em contato com a gente aqui no portal, que a gente manda o link de inscrição no clube, tá bom? É isso aí. Então a Célia vai dizer agora um pouquinho sobre o autor do livro. O livro é este daqui, né? As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, tá? É um livro muito interessante mesmo. E ele foi indicado porque uma leitora o leu e não conseguia parar de falar sobre ele. Já estava incomodando de tanto falar sobre esse livro. E ninguém tinha lido, né? Só ela que tinha lido o livro, mas não parava de falar. Poxa, então um livro que impacta tanto assim um leitor deve ser algo interessante, né? Então vamos ler o livro. Então esse foi o motivo pelo qual ele foi escolhido, né? Para ser o primeiro livro da nossa primeira reunião desse clube. Quem tiver algum livro que também mexeu assim e quiser indicar para as próximas reuniões, né? A gente pode... Basta sugerir, né? Vamos avaliar e a maioria decidindo, a gente escolhe o próximo livro, né? Estamos ainda definindo qual vai ser o próximo livro da próxima reunião, as reuniões serão mensais, né? No último sábado de cada mês, às 16 horas, no Portal da Cultura Monguba. Então anote na agenda de vocês aí, tá? Último sábado de cada mês, às 16 horas, no portal, reunião do Clube de Leitura. Aguardo vocês aí. Oi pessoal, boa tarde novamente. Vou falar um pouco aqui sobre o autor, né, Ítalo Calvino. Ítalo Calvino nasceu em 1923 em Cuba, mas passou a sua infância e sua vida toda na Itália, né? Em 1944 ele escreveu seu primeiro livro, que foi inspirado em sua participação na resistência na Itália, né? Na Segunda Guerra Mundial. E em 1972 ele publica esse livro, Cidades Invisíveis, né, que nós iremos discutir hoje, debater sobre ele, né? E em 1985 Ítalo Calvino morreu.
consagrado como um dos mais impactantes escritores italianos do século XX. Então, nós estamos aqui com um autor com obras excelentes, né, que tem muito a acrescentar. Começamos bem, né, com Ítalo Calvino, um autor que foi consagrado na Itália no século XX. Bom, gente, dando início então aqui a parte interna, né, do Clube de Leitura Epifania. Lembrando aqui que a secretária dessa reunião vai ser a historiadora Carliane, para registrar uma ata, né, para ficar registrado como ponto de partida, né, dessa atividade. Temos também aqui conosco agora o escritor Jonatas, que a partir desse momento faz parte também aqui dessa reunião, desse debate. Então, como foi programado, a ideia é discutir uma obra literária, que se trata do Ítalo Calvino como autor, e o nome é As Cidades Invisíveis, que é esse livro aqui. Inicialmente, como todos já leram o livro, pelo menos na sua essência, seria interessante que cada um dissesse o que mais lhe impactou, o que mais chamou a atenção, qual foi o que mais agradou ou que não agradou. Cada um desse uma posição em breves palavras, mas depois a gente se aprofundar um pouco mais. Mas inicialmente seria assim: o que mais te impactou? Não genérico, mas um ponto específico. O que mexeu contigo nessa obra? Você gostou? Por que gostou? O que mais te atraiu nessa obra? Ou não gostou? Qual tipo? O que não te agradou? Qual narrativa não te agradou? A forma da descrição da história, o modelo literário que ele adotou. Então, vamos inicialmente aqui começar com a nossa convidada, a escritora e professora Edith, né, para que ela dê seu parecer nesse sentido. Aí depois cada um dê seu parecer, né, vamos fazer uma nova rodada com outra visão, né? Esse livro, ele atrai que você... Na verdade, assim, eu achei que ele não tem começo nem fim. Não é como um livro comum, que você vai contando uma história e ele vai definindo. Você pode estar na primeira página e você passar para a última página, você vai achar que você não está terminando, porque, como sempre, vai começar alguma coisa. E tem partes aqui que não tem nem título, né? Ele é vazio, é um diálogo. E que me chamou a atenção também que ele não é metódico. Ele vai evoluindo com histórias que o Marco Polo conta, né, pro Kublai Khan. E achei interessante também como é que o Ítalo Calvino fez esse tipo de diálogo. E aparece... Tem momentos assim que dá para entender que o próprio Ítalo Calvino está junto com eles. E aí não foi uma coisa real, né? Foi imaginativo. Tanto é que são as cidades invisíveis. E cada ponto das cidades invisíveis, que são 55 cidades, e ele coloca situações diferentes, mas você pensa que está na cidade de Irene. Não, eu não estou na outra cidade. Ele meio que mistura, e você tem que prestar bem atenção, que cada uma delas também, ela traz um parecer filosófico, né? Um parecer para a tua vida. Ele não é um livro que ele somente conta um diálogo, mas você pode tirar, como eu tirei, né? Depois eu vou comentar sobre um determinado ponto de um determinado local de uma cidade que ele descreve para o Kublai Khan, e o Marco Polo fica descrevendo um determinado local, e o outro falou que não era muito interessante, que foi a ponte, né, das pedras. Então esse ponto aí eu achei muito interessante, até vou falar depois sobre isso aí. E ele sempre tira, como cada um de nós deveríamos tirar, de uma coisa negativa ou positiva, uma coisa para você vivenciar na tua vida.
né? E ele teve todo esse cuidado, é muito limpo o texto, ele não tem, assim, interrogações que você não vai entender. Eu achei interessante, e por aí vai esse livro aí. Comecei a ler o livro e fiquei assim meio confusa. É real? É um sonho? Alguém contou pra ele? Aí, que nem eu falei do seu Virgílio, eu quero participar mais dos bastidores. Ele, não, fale o que você entendeu do livro. E assim, eu achei interessante que as cidades que ele passava, ele dava nome de mulheres, né? E nas horas vagas, quando eu terminava de ler uma parte, eu fazendo as coisas, eu pesquisava alguns vídeos, né, que falassem sobre quando eu ia fazendo alguma coisa. E essa pessoa disse que esse livro é o livro de cabeceira dela, porque ele é fino, ele é pequeno, mas ela já leu várias vezes e todas as vezes ela viu algo diferente. Cada vez que ela lia era uma novidade, era algo que ficava dúvida, ela queria ler de novo. Então ela disse que é um livro de cabeceira que você pode ler em várias fases da vida, assim, adolescente, adulto, que todas as vezes que você lê, você vai ver algo diferente. Não. As Cidades Invisíveis é o segundo livro que eu leio do Ítalo Calvino, né? O primeiro foi o Barão das Árvores. Eu também amei. Esse aqui não é uma leitura que eu faço muito. Então, até disse pro seu Virgílio, eu não me identifiquei muito. Não pelo livro, mas pelo tipo de leitura que eu não sou muito acostumada, né? Desse livro. Mas, assim, como a dona Edith estava falando, que é um livro que ele não tem começo nem fim, né? Mas ele também, cada cidade é uma história, né? E em cada cidade você identifica algo que lhe chama a atenção. O interessante é isso. Em cada cidade tem algo que chama a sua atenção e faz você refletir sobre aquilo. Eu fiz algumas marcações porque eu achei interessante, né? Aqui essas marcações são das cidades que eu achei interessante, que eu disse, eu vou voltar depois para eu rever essas partes aqui. Aí eu marquei uma aqui que eu gostaria de comentar, uma parte aqui do livro. O interessante desse livro, que eu achei interessante, é que Marco Polo, quando ele foi contratado pelo imperador para trazer informações das outras cidades, no começo ele sempre trouxe objetos, né? Só que no começo ele não falava, como estrangeiro, ele não falava a língua do imperador. Então, para ele se comunicar com o imperador, ele usava o quê? Os objetos da cidade. Então, isso fazia com que o imperador deixasse a sua imaginação fluir, né? Então ele se encantava, o imperador se encantava com aquilo porque ele imaginava a cidade através dos objetos. E depois Marco Polo aprendeu a falar a língua do imperador e começou a trazer informações através de palavras, informações faladas, né? E isso começou pro imperador, começou a perder o encanto, porque para ele as cidades eram como se fossem todas iguais, através da fala do Marco Polo. Então isso me chamou muita atenção, porque foi a partir daí, quando ele percebeu que as informações que Marco Polo trazia pareciam que as cidades eram todas parecidas, ele sai, então eu vou deixar minha mente fluir. A partir de hoje, eu mesmo vou imaginar a cidade. Quando você me trouxer alguma informação, eu vou imaginar a cidade do meu jeito. Eu vou criar a minha cidade. Então, eu achei interessante essa parte, né? E a partir daí, ele começou a ter outra visão. Marco Polo trazia as informações, como sempre, trazia os objetos, mas ele na cabecinha dele, na mente dele, não, então vou ver desse jeito aqui. Então ele via de um outro ângulo, né? Isso é muito interessante, né? Que cada um tem uma visão. Nós também temos uma visão diferente, né? E ele mostra aqui nesse livro que cada um de nós podemos ver de maneira diferente, né? Não podemos nos prender no que eu vejo, no que o John vê, podemos ter visões diferentes. E mesmo assim apreciar da mesma forma, porque Marco Polo apreciava a cidade de uma forma e o Kublai Khan, né,
apreciava de outra forma. Isso que era interessante. É interessante nesse livro, As Cidades Invisíveis. Bom, eu achei esse livro, sinceramente, surpreendente, né? Pelo seguinte motivo, eu não esperava, né? Quando é uma coisa que supera a sua expectativa, você se sente realizado, satisfeito, porque aquilo foi além do que se aguardava, né? E esse livro teve três coisas muito interessantes. Primeiro, que ele me lembrou o Pequeno Príncipe. Da mesma forma que o Pequeno Príncipe visitava cada asteroide daquele, ele visita cada cidade dessa. E no final de cada visita tem uma historiazinha ética, né, e um conceito filosófico no final, moral ou não. Então cada cidadezinha dessa também tem um conceito desse. Não está muitas vezes claro, mas está nas entrelinhas de cada cidade que ele visita. A segunda coisa que me afetou bastante foi o vocabulário. Parecia que eu estava lendo história dos contos da Mil e Uma Noite, histórias árabes, aquele tipo de construção. Me lembrou muito tempo de histórias de Aladim, né? Alibabá, aqueles castelos árabes, o linguajar, né? Nomes que eu nunca tive tanto que procurar um dicionário para entender muita palavra que eu não sabia o significado que estava no texto. Ainda bem que tem o Google, né? Que chega no Google para ver logo o significado da palavra, mas muita coisa eu não tinha a menor ideia do que era. E aí, ver como o nosso português é rico, né? Então, em termos de vocabulário, foi muito bom. E o terceiro ponto é o fato dele, digamos assim, pelo que eu pude entender, em cada cidade que ele visitava, ele detalhava um foco, um ponto para ser observado. Quando ele coloca, por exemplo, fala sobre cheio de lagos, cheio de rios, está lembrando uma coisa, os tipos de construção, os tipos de encanamento da cidade, toda a base de encanamento, vivos e mortos, quando fala da vida e da morte, o vai e vem da vida, né? As pessoas que vão e as pessoas que vêm, a evolução de uma cidade, as mudanças contínuas. Uma que eu achei muito interessante foi aquela cidade que nunca termina de construir. Por que não termina a construção? Está sempre construindo, nunca acaba. Porque no dia que acabar a construção, ela vai começar a morrer. Ela está sendo construída. Quando a construção terminar, ela vai começar a se decompor. A vida é assim. Você só funciona quando está indo para frente. Você não para. Quando você para, você começa a se autodestruir, a regredir, que o mundo não para. Segue em frente e você fica para trás. Então esse foco me achei bem interessante, além do que o tudo e o nada. Não é, pode ser, pode não ser. Então, o tempo todo é um jogo entre a vida e a morte, entre o tudo e o nada, entre valores, né, materiais, né, que ora tem um valor muito grande, ora não tem valor nenhum. Então depende do ponto de vista que você encara. Então eu até notei aqui várias situações interessantes, mas vou concluir depois cada um fala mais alguma coisa sobre algum ponto interessante, a gente faz mais uma rodada para, né, avaliar o conteúdo desse livro. Para mim foi ótimo. E é legal que nós prestamos atenção, né? A gente fica aprendendo com o professor Vigílio, eu chamo ele de professor. Com o professor Vigílio, porque ele tem um pouco de filosofia, né? E a filosofia, ela leva a gente a entender melhor certas coisas que a gente acha chato, mas aí quando começamos a entender, começa também a compreender, né, o sentido da vida, né? E aqui nesse texto, que eu até separei aqui na página 81, que é a ponte, arco e as pedras. E eu vou ler aqui esse texto, fala assim: Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo, depois acrescenta: Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. E o Polo responde: Sem pedras o arco não existe.
Então, o que eu pensei nisso daqui? Nós vivemos numa sociedade que nós dependemos um do outro. O que é insignificante para algumas pessoas, ela é muito importante para outras. Aqui ele focou o quê? A ponte. O arco. Mas ela era de pedra. Para que pedra? Mas sem pedra a ponte não existe. É como ele falou, o professor falou. Nós vivemos numa sociedade que está em evolução. E a cidade que ele citou, né, está em construção. Quando parar, ela vai degredindo, que nem nós seres humanos. Somos crianças, vamos evoluindo, determinado tempo envelhecemos. E quando não morre aos 80 anos, ele vai regredindo a sua estrutura. Volta a ser criança mesmo, em todos os sentidos. E esse livro ele nos leva para um outro sentido do que eu estou falando agora, que não tem nada a ver com o que está escrito no livro. Ele te desperta para um outro assunto, mas que nasceu desse livro aqui, né? Eu achei muito legal, eu fiquei imaginando a ponte, gente, olha, a ponte formada, pedra por pedra, só que ela não podia ser reta, que ela podia desabar, né? Então ela teve que ter um arco e foram montando. E eu vi alguns filmes coreanos, chineses e mesmo do Oriente, né? Eles geralmente as pontes que eles fazem não é reta. Ela faz esse arco. Ele faz aquele arco. Desde o Império Romano já. Isso, é como se nos usassem cimento. Eles fossem uma encaixando na outra. E a nossa vida é assim. Olha, vamos partir para a nossa realidade. Aqui nós estamos num ambiente que é a Biblioteca Manguba, criada pelo professor Virgílio Reis. E para chegar no ponto que nós estamos agora, ele precisou de vários ajustes. Adaptação da câmara, adaptação da iluminação. Nós encontrarmos, né? Eu conhecer o Jonas, a Célia, o professor, a Carliane, nós encontrarmos nesse ambiente. Então, tudo é uma associação de fatos que nos envolve, como aconteceu lá com Marco Polo e o Kublai Khan. Tem nada a ver, o cara viajava, era o pai dele, né? E depois ele vai, viaja e conhece. E como ela falou, a pessoa ir para o Japão, tu não conhecer nada de japonês, tu tem que contar alguma coisa, tu vai mostrando, mal mudo, né? Aí chega um determinado momento e que nem precisava mais, já começaram a se entender. Ficou uma coisa assim, um ambiente familiar. E ele começa a contar cada história, cada cidade é uma cidade totalmente diferente, mas parece que você está dentro dela mesma quando você começa a ler a outra. E é muito interessante, porque quando eu cheguei, eu fiquei logo curiosa e fui lá para a última página. Eu disse, rapaz, eu virei Achou que estava na primeira. Gente, é como se estivesse começando de novo a história, mas em outro sentido. Sobre a pedra, né, que você comentou, só dentro do mesmo assunto, né, da ponte, né, a curvatura da pedra formando a resistência da ponte. Né? Eu vejo também que ele, mais uma vez, ele colocando o abstrato e o concreto como uma coisa dependente uma da outra, né? Sem a pedra não haveria a curvatura. Só a pedra, sem a curvatura, também não teria muita importância. Mas a maneira como foi colocada gerou uma coisa abstrata. O arco é abstrato. O material que está vendo ali é pedra. Mas a forma que foi dada às pedras, criando aquele arco, ficou uma coisa abstrata que deu força, deu sustentação. Ou seja, o real e o não real estão se revezando. Um depende do outro. Um não existe sem o outro. Em outras partes é mais ou menos isso. E em todas as partes ele coloca isso, em todas as historiazinhas. E outra coisa que no fundo deu a entender é que ele estava descrevendo Veneza. Ele chegava numa cidade, via alguma coisa que lembrava Veneza, ele focava naquele ponto. Via outro chegava numa cidade, via uma coisa que lembrou Veneza, outra coisa. E quem seriam esses nomes dessas cidades? Provavelmente foram as mulheres que ele conheceu quando morava em Veneza.
Então cada uma tinha deu a entender isso, eu posso ter equivocado dessa Você estava interpretação. lendo também um da agora eu li um, né? Pra dar a entender isso também, que ele descreveu como se fossem mulheres mesmo. É. E até transcrevi pra cá, né? Olha, 55. e olha o Como lado, se fossem mulheres, né? olha o lado poético da brincadeira. Veja como ele coloca a poesia dentro do imaginário, de indo e vindo, morto, vivo, ser, não ser. Tudo isso é filosofia. Não deixa de ser. Na página 23 tem uma cidade que chega, o cara vai de camelo ou vai de barco. Eu achei muito interessante ele vendo lá. O cameleiro, o cara que vai no camelo, quando ele chega na cidade, ele vê como se fosse um navio. E o que vem de navio, quando chega na cidade, vê como se a cidade fosse um camelo. A visão dos morros, dos montes, de quem vem pelo mar, pelo lago, seja o que for lá, de navio, ele parece um camelo. E quem vem de camelo, olha, parece um navio. Ou seja, é um camelo ou um navio? Entendeu? É o ponto de vista de cada um, a visão, né? Do ângulo de quem está vendo, parece ser isso. De fora é uma coisa, de fora é outra. Quer ver? E outra coisa também, quando você vai conhecendo, quando eu conhecer tudo, eu vou estar realmente conhecendo a verdadeira realidade do meu império? Não. Quando você conhecer tudo, você vai ser parte do problema a ser conhecido. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Você vai ser mais uma coisa para ser entendida dentro do seu império. Essa é uma coisa que eu achei interessante, né? Coisa assim nesse sentido. Sempre negócio dentro e fora, as formas. Ele tem o nome, né? Memória, né? Morte. Quais são outras coisas? Recordações. Memórias. Na primeira cidade, ele fala que na primeira ele tinha ele tinha uma recordação da cidade quando ele era novo, mas aí quando ele chega lá, encontra os velhos já sentados. Então aquela memória, aquelas recordações que ele tinha que dentro dele eram de jovem, hoje em dia não eram mais, né? Não existia mais aquela juventude na cidade que ele imaginava, que ele tinha recordado. Eles agora só restam as recordações na primeira cidade que ele fala. É interessante isso. Olha uma outra crítica que está nesse livro, crítica ambiental. Lembra a cidade do lixo? Uhum. Produzia demais, jogando lixo fora, e mais distante tinha outra cidade que também jogava lixo fora. No fundo, todo o planeta era um lixão, porque todas as cidades seriam como fábricas de lixo, que iam produzindo lixo e iam contaminando todo o planeta. Já está aqui nesse livro. E olha que esse livro é de 72, né? Foi pouco depois da reunião de Estocolmo que começou o meio ambiente, em 68. Foi a primeira vez que o mundo se preocupou com o meio ambiente. E pouca gente se preocupou com isso. E ele aqui logo em seguida ataca esse livro aqui, poucos anos depois. Já focando bem, não claramente, mas está nas entrelinhas, né? Como você diz, aquele livrinho, nas entrelinhas da leitura, está lá esse negócio, muito interessante. Então essa parte do lixão também eu achei bastante interessante, tá? E outra coisa também nesse ponto aqui, ó. Só é visto o que nele pensamos. Só existe o que nele pensamos. Aí o bacana comenta, mas não faz muito sentido. E as coisas que os operários que estão trabalhando, que eu nunca penso neles, e eles existem. Ou então a outra alternativa é, nós não existimos. Ou seja, é muito Bergsoniano, né? Internamente, tudo é interno, né? Para alguma linha filosófica, tudo é interno. O tempo é interno, a realidade é interna, tudo existe dentro da sua cabeça. Nada existe de fato. Tudo é interior. Essa é uma linha de pensamento a respeito do tempo, da realidade. E tem a outra linha, né, que é mais concreta, que não, as coisas são assim, existem, estão aqui, pronto, final, não tem muito o que discutir, não. Mas essa linha interna do interior, é mais esse Bergson mesmo, o único cara que focou nisso não tem muito adepto, não. Mas é uma linha que faz muito sentido. O tempo é interno, está dentro da sua cabeça, né? Como você está se afogando, por exemplo, 30 segundos passa uma eternidade, né? Quando o tempo está muito bom, 10 horas passa como se fosse 5 minutos, não é verdade? Então tudo não é uma coisa muito, muito concreta e abstrata. E ele coloca também isso nesse
nesse texto, né, que ele escreve, né? Mas fora isso, né, tirando esse detalhe sempre de que tudo e nada, né, a vida alternando com a morte, a construção com a desconstrução, a mudança, a transformação que acontece continuamente, tanto na construção da cidade como na destruição, nos fins, cidade em cima de cidade, uma cidade que tem várias camadas, já foram várias cidades. Como acontece, né, você vê nessa cidade de judia, lá da Palestina, né? De vez em quando eles encontram uma cidade, às vezes aquela cidade é a 8ª cidade que está debaixo da camada. Era uma, fizeram outra por cima, fizeram outra, não é assim que acontece? Então, quantas cidades estão ali embaixo, já existiram ali embaixo para ter uma lá em cima? Né? Então, isso é real, né? Isso ele também coloca todas essas coisas assim. Mas o mais interessante de tudo mesmo é ele narrar Veneza através da cidade dos outros. No final ele narrou toda a cidade dele, como é Veneza, né? Com todas apesar de Veneza não ter camelo, né? Mas água, né? Mas tem água, tem as gândolas, né? Tem essas coisas todas lá, né? E é uma coisa que é baseada no fato real, né? O Marco Polo, né? Real, existiu mesmo, né? E ele trabalhou realmente para o rei, ele foi um funcionário para conhecer o país e relatar ao rei. Foi uma missão ele foi pago para fazer isso, né? Pelo imperador chinês, esse Kublai Khan, é coisa real, né? Mas só que o autor ele fantasiou, né? A história, tudo que está aqui é fantasia. Mas eu achei muito interessante, tanto pelo vocabulário que ele enriqueceu o meu vocabulário bastante. Há muito tempo eu não tinha tanto procurando dicionário, né? A maneira filosófica como ele vê as coisas, a maneira simples, né? de colocar, e também a maneira, assim, digamos assim, de desapego, assim, como se fosse uma forma muito céu, inferno. Onde é o inferno, né? Nós estamos no inferno, nós estamos no céu. Como você vai viver? No final ele fala assim, no finalzinho. Você vai aceitar que o inferno é aqui, aceitar e viver assim? Ou você vai procurar identificar o que não faz parte desse inferno e tentar fazer alguma mudança? Aí ele coloca essa posição também. O que você acha que deve ser feito, Kaliane? Aceitar que nós estamos no inferno e tudo bem? Ou procurar ver nisso que parece ser o inferno, aquilo que não é, e tentar mudar e tentar valorizar o que não é? Ele coloca, ele pergunta. Não vamos responder. Eu penso que a gente não tem que aceitar que aqui é um inferno. E tentar mudar. Melhorar. Essa outra coisa, porque tudo é muito abstrato, tudo é um jogo de imaginação. Uma imaginação. Ele coloca, por exemplo, o que está, as pálpebras separam, né, as coisas. Então, o que está dentro da minha mente e o que está fora, da minha visão. E essa separação é tênue. Chega ao ponto que você não sabe o que é que está fora e o que é que está dentro. É isso que eu ia comentar, que tem cidades que ele fala quando ele está dentro é a mesma coisa. E quando ele sai, ele vê a mesma coisa. Mas tem cidade que quando ele está dentro, ele vê de uma forma. E quando ele sai, por fora dos muros, ele já tem outra visão. Né? Não são todas as cidades que ele tem a mesma visão, né? Quando ele está fora. Aí a gente vê, depende do olhar que nós estamos... Depende do olhar, da maneira que estamos vendo, né? Cada pessoa tem seu próprio olhar, né? A sua maneira de ver. E a realidade, o real e o irreal, eles mesclam, né? O concreto e o abstrato estão sempre se alternando de alguma forma na nossa mente, né? A gente tem uma capacidade enorme de imaginação, né? A gente pode... Ele imaginou várias cidades, mas tudo baseado numa cidade só, né? Você vê que nas cidades dele não tem nada que não seja real, na vida real. Fala sobre morte, né? Fala sobre alegria. Sempre tem muitas mulheres, sempre tem festas também. Na maior parte das cidades sempre tem as alegrias do mundo, né? Digamos assim, carnais, estão lá bem destacadas. Na maioria das cidades sempre tem as mulheres nas janelas, as festas, essas coisas todas também tem.
Então não tem nada assim que não faça parte do nosso mundo, né? É uma imaginação muito real. O que é que tem nesse livro que não faça parte do nosso mundo? Ele coloca o concreto com o abstrato. Aí tem aqui, ó, a ideia de cidades invisíveis trazidas por Ítalo Calvino descreve que sonhos e afetos não se afastam totalmente. Sonho, abstrato, afeto, sentimento. Não tem. Tipo assim, eles sonhavam com a cidade ideal, né? Mas ela nunca se concretizou. Exato. As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos. Ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra, diz Paulo Alcan. Ele acaba confundindo, sei lá, o outro para ter outro tipo de imaginação, e o Kublai Khan, né, vai na onda de também criar a cidade dele, né? Enquanto que Paulo, ele tem uma imaginação, ele só dá a dica também. Mas ele é aqui, acho que eu imagino assim que ele seja tipo assim um jovem que esteja conversando com um idoso, que no caso é o imperador, né? O imperador tem muitos conhecimentos, fora a idade, né? Também a pessoa que tem uma idade, o professor Gílio, ele tem um vasto conhecimento. Mas talvez ele não saiba alguma coisa que ele, mais jovem, saiba. Né? Porque o mundo ele vai evoluindo. E tem muitas coisas que o imperador tinha dentro dele, na minha imaginação, né? Que ele tinha dentro dele guardado, mas não sabia expor. E quando ele ia expor o que ele estava pensando, aí o Marco Polo entrava com a filosofia, mostrando para ele que não era bem assim a situação. Ele ficava prestando atenção. Depois ele ia refletir, né? Depois ele falava, aí como dava as pedras, né, que me chamou a atenção. Ficou falando, ele ficou olhando. Sim, mas e aí? Mas sem pedra a ponte não existir. Eu só quero saber da ponte. Sim. E nem alguém quer só saber da comida. Mas será que tem o gás para cozinhar? Né? São esses detalhes, como ele falou, que rodeiam em círculo por um foco, por uma causa. Mas nós, por estarmos aqui, foram situações que nós passamos para chegar aqui agora. Ninguém me pediu de eu vim porque eu quis. Mas para me chegar aqui eu tive que caminhar. Tive de resolver certas situações na minha casa para mim estar aqui, como cada um. Então nós não viemos mágico, né? Até o mágico tem que fazer alguma ação para acontecer. Outra coisa também faz parte do contexto é que eu não posso afirmar se aconteceu isso com o Kublai Khan, mas os imperadores do Oriente, da China, dos países asiáticos de modo geral, eles viviam em redomas, eles viviam em castelo, uma fortaleza, né? Eles nasciam ali e morriam ali. Não podiam, né? Eles não saíam daquilo ali, eles não conheciam o mundo, só conheciam. Do reino, né? A cidade era separada do reino, né? Eles não passeavam pela cidade. Eles tinham professores, tinham tudo do bom e do melhor lá, mas eles não saíam daquela cidadela real. Entendeu? Tem até um filme, O Último Imperador, chegou a ver? Que é uma cidadela, o rei está lá, ele nunca saía de lá. Aí foi invadido e tal, ele acabou sendo preso, capturado. Mas ele não tinha nenhum conhecimento de fora daquilo, que ele nunca tinha saído dali. Entendeu? Então, fica mais fácil alguém de fora, né? Chega, começa a contar, vai despertar a atenção, né? Você vê que é uma coisa bem coerente, né? Encontrar uma pessoa que tem muito conhecimento teórico, né? Que ele teve professores de todos os tipos lá, como desde criança, né? Para ser imperador, né? Ele conhecia todo o império, mas não sabia como é que uma cidade funcionava no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas dores, né? Digamos assim, nas suas mazelas. É engraçado, ele nunca fala numa cidade ideal, como seria uma cidade ideal, ele não comenta em nenhum ponto. A cidade ideal seria assim, assim, assado, não fala, né? E fala também sempre um lado de cima, um lado de baixo, já puxou para o lado do Platão aí, né? A cidade real, a cidade
Imaginário. Ideal, né? Cidade ideal é a cidade real, aí a realidade real e a realidade ideal, né? É isso. Então, quer acrescentar alguma coisa? E às vezes, aqui nesse texto aqui, é as cidades e os símbolos. Não sei se diz coisa com coisa, mas olha só. Ó, presta atenção, você que não leu o livro. Olha, não leu o livro, tá, gente? Ó, da cidade de Zirma. Os viajantes retornam com memórias bastante diferentes. Um negro cego, vai imaginando aí, que grita na multidão. Um louco debruçado na cornija de um arranha-céu. Uma moça que passeia com uma puma na coleira. Acho que é um cachorro, né? Na realidade, muitos dos cegos que batem as bengalas nas calçadas de Zirma são negros. Em cada arranha-céu há alguém que enlouquece. Todos os loucos passam hora nas cornijas. Não há puma que não seja criado pelo capricho de uma moça. A cidade é redundante. Repete-se para fixar alguma imagem na mente. A história se refaz de novo, de um outro sentido, nesse textozinho. É como é que esse camarada conseguiu fazer isso? Né? Então, Eu acho que, assim como no livro todinho, né? Ele estava sempre fumando um cachimbo, né? Junto com o Baican, né? E narrando as histórias. Eu acho que ele foi, né? Ele viajando. Na verdade, essa viagem é uma viagem, né? Que quando você lê o livro, você viaja, né? E o autor também viajou bastante nessa história aí, né? Para escrever toda essa imaginação toda, ele teve que viajar bastante. 55 ou 10, para mim já estava difícil. Acho que não era só o Marco Polo que fumava aquele cachimbo, não. 10 cidades para mim descrever assim, como ele fez, já era um pouco difícil. Mas foram 55. Esse eu vou copiar, eu transcrevi todas as... Mas a semelhança com o Pequeno Príncipe também é muito interessante. O processo, né? A Isso. técnica de escrita que ele usou em relação ao Pequeno Príncipe é muito... Você que quando lê o Pequeno Príncipe vai ver como o processo é esse. Chega na cidade, encontra uma certa realidade, dialoga lá com o dono do planetinha que ele foi visitar, e no final se chega a uma conclusão como moral. Entendeu? É o mesmo processo, né? E os nomes das cidades, eu não sei se porque elas são estrangeiras ou surgiu na mente dele, tem umas que são tão suaves, tem umas que parecem nome de remédio. Olha, Zirma, hoje, Zoé, agora essa, Esmeraldina, Eusápia, Bersabeia, Leodônia, aí uma bonitinha, olha, Raíssa, que lindo, nome de princesa, né? Agora essa outra, Pentesileia. Tem uma que é Berenice, é bacana, tem outra que me chama Balsi, Eutrópia, Zenrude, Valdrada, nunca pensei, Zobédia, Eufêmia, aí tem outra, Maurília. Mas cada um desses nomes tem um sentido da descrição da cidade que ele faz. Esses nomes bem grotescos, você dá uma olhada na cidade, como é que era essa cidade? Se ela era mais mansa, se ela era mais saudável de morar ou não? Né? E por que cada cidade teve um nome assim tão... Essa Irene, era uma cidade tranquila? Ou era o contrário do que ele queria dizer? Não Aí tem, vai da imaginação de cada um que lê o livro. acho que não tem assim, uma relação muito direta, né? Tem. Se fosse o nome da cidade, nome bonito, se a cidade fosse bonita. Primeiro que não tem nenhuma cidade bonita, né? Em todas as narrativas que ele faz, sempre tem problemas, não tem nenhuma cidade assim. Não define, ó, a Puma, que a moça vai andando. Puma é um, tipo aquele Puma que é... É um animal, tipo é um uma cachorro ou uma onça? onça mesmo. Né? Tipo, Aquela tipo onça negra, tipo né? de onça, tipo uma pantera. Uma pantera. É Puma olha, mesmo, né? a moça vai, aí o negro cego, depois... Mas, não é para se aprender nada, é para tirar conclusões de uma leitura diferente. na verdade, ele não está falando sobre uma cidade, ele está falando sobre a humanidade. Sobre a humanidade, Né? né? Por Tem isso que é gente de todo invisível. tipo, loucos,
todas as raças, todas as cores. Não concretiza nada, no entanto usa tudo que é concreto para definir. É a melhor situação que ele faz. Ele diz tudo, mas não diz nada. Né? A resolução final é essa. Resumindo, pronto. Ele diz Porque o nada é tudo, né? Quando você não fala nada, você está dizendo tudo. Por isso que eles dizem que a melhor resposta é o silêncio, não tem esse... Na verdade? Vocês estão de parabéns. Quer acrescentar mais alguma coisa para a gente encerrar? Quer falar alguma coisa, Jonas? Eu só queria falar, assim, que parece que cada história é uma experiência única, né? Que o narrador tá falando lá e tal. E aí, nessa parte que ele fala sobre o inferno e a gente viver nisso e procurar mudar ou não, eu acho também que é uma situação que é uma experiência também única para cada um de nós, né? Por exemplo, trazendo para nossa realidade, acho que cada um aqui enfrenta suas dificuldades em casa, né? Tem suas dificuldades no trabalho, tem suas dificuldades em qualquer lugar que vai por aí. E eu acho assim que esse inferno particular, essa situação desagradável que a gente vive na nossa vida, a gente tem essa alternativa de querer mudar, né? De buscar alguma coisa para mudar, de buscar meios para a gente sair daquilo, né? Por exemplo, na faculdade, existem situações que realmente é um inferno, uma situação assim que a gente não quer estar ali para, sabe? Se pudesse mudar, saía dali na hora, né? Algumas coisas assim que acontecem na faculdade. Mas é um inferno da gente particular, é uma coisa que fere a gente, mas que vai trazer crescimento pra gente, que nem o seu Virgílio falou, né? A gente tem, como é que você falou? Que tem coisas que a gente tem que saber distinguir se faz parte do inferno ou não, né? Ah, sim. Então eu acho que... É ele que diz, o autor. É ele que fala, Então a gente tem que saber diferenciar isso. Será que aquilo ali realmente faz parte do inferno ou será que é uma coisa que é só pra castigar a gente, né? E aí a gente tem que tomar essa decisão de querer mudar ou não. Eu acho que a minha contribuição é essa, e pelo que eu vi é um livro bem... faz a gente pensar, né? Ficar a gente pensando e refletindo sobre o texto e tentar sair da caixinha, né? E essa metáfora, eu acho que ele faz da ponte das pedras, né? Também é importante, porque mostra como a gente precisa um do outro, né? Pra gente poder construir algo maior, pra gente poder alcançar objetivos maiores, né? E é isso, a minha contribuição, sendo que eu nem li o livro. Jamais se tivesse lido. Quer terminar? Você vai falar alguma coisa? Então, eu tinha uma cidade aqui que eu achei super interessante, mas eu não vou ler tudo não, porque já tá passando da hora, né? Mas é sobre a cidade de Pirra, né? Que é uma cidade que ele disse que ele tem guardado na memória dele de uma maneira, né? É uma cidade que ele sempre sonhava com ela, mas que ele nunca tinha chegado lá. Chega um tempo que ele tem que viajar para lá. Então, quando ele chega lá, ele diz assim: logo que coloquei os meus pés na cidade, tudo que imaginava foi esquecido. Ou seja, ele imaginava de um jeito, mas quando ele chegou na cidade, né, ele viu que era de outro jeito. Ele disse: então, tudo que eu imaginava foi esquecido. Pirra tornara-se aquilo que é Pirra. Imaginei que sempre soubera que a cidade não tinha vista para o mar, escondida atrás de uma duna baixa e ondulada, que as suas ruas correm em linha reta, que as casas são reagrupadas em intervalos não altos e são separadas por descampados e depósitos de madeiras e serrarias. Aqui no final ele fala assim: a minha mente continua a conter um grande número de cidades que não vi e não verei, nomes que trazem consigo uma figura ou fragmento ou ofuscação de figura imaginada: Getúlia, Odila, Eufrásia, Margara. A cidade sobre o Golfo também está sempre lá, com a praça fechada em torno do poço, mas não posso mais chamá-la com um nome, nem recordar como pude dar-lhe um nome, que significa algo totalmente diferente, né? Então ele percebeu que nada daquilo que ele imaginava da cidade pertencia à cidade, né? Então quando ele chegou lá, ele viu que era totalmente diferente. Então é algo assim, nada filosófico, mas mais metafórico, né, John? Como ele usa, né, a metáfora dessa cidade para, como a Carliane estava falando, que ela viu um vídeo que a menina usa na cabeceira para... Convida essa menina para fazer parte do nosso clube. Como fosse um manual
para quem gosta de viajar, né? Para quem gosta de viajar, esse livro ele é excelente, porque quando a gente vai para uma cidade, a gente tem uma expectativa diferente, né? Quem gosta de viajar, né? Conhecer cidade, outras cidades. Aí, então você tem aquilo, você imagina uma cidade de um jeito, mas quando você chega lá é totalmente diferente. E isso que é o bacana, né? Quando a gente ou se surpreende ou não, né? Com aquilo que a gente tem imaginado de um lugar, ou até mesmo das pessoas. Acho isso muito interessante. Enfim, esse lugar, o Calvino, ele despertou a curiosidade do nosso escritor aí, né? para ler o livro. De um olhar diferente nas viagens, né? Cidades invisíveis, será que elas existem mesmo? Você acha que essas cidades invisíveis, elas existem? Sim. Eu também acho. Não, veja, eu até conversei com o Jonas um dia desse aí. Manaus, por exemplo, mesmo aqui em Figueiredo. A madrugada, o centro pela madrugada pertence a um tipo de gente, um tipo de público. Quando amanhece, aquele pessoal vaza, vem outro tipo de público. Quando anoitece, aquele pessoal vai embora, vem outro tipo de público. São várias cidades dentro do mesmo espaço físico. Eu acho que se aqui tivesse por exemplo, tipo um centrinho aqui, tivesse lanchonete 24 horas, que nem nas séries que eu assisto, eu seria esse público de madrugada, ficaria ali. Que eu acho legal essa parte que tá tudo silencioso, aí tá só a gente ali acordado fazendo nossas coisas. Eu teria essa... Bom, então já quem sabe, né? Que é o Clube da Madrugada de Presidente Figueiredo, né? Já teve de Manaus, né? Exatamente. Dá para criar um local onde a pessoa possa debater. No caso, eu estava pensando em fazer isso indiretamente, no caso do sarau, onde a pessoa chegasse, apresentava seu conto, apresentava sua poesia, sua música. Seria um encontro artístico, né? Uhum. Não precisava ser de madrugada. Não. A gente vai abrir o café aí, mas acho que não vai funcionar de madrugada. Quando tiver o Horário café, comercial. vai ter saraus, né? Mais uma ideia, né? É porque, assim, geralmente quem é escritor, ele se perde um pouco no tempo, não tem um horário. Eu não tenho horário. Esse é o problema. Eu durmo 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, e acordo 6 da manhã. Meu filho, ele é arquiteto, ele não é muito ligado ao horário. Ele liga para mim 6 da manhã e diz, mamãe, eu vou dormir agora. Ou ele liga 2 horas da tarde, mãe, agora é que eu vou dormir. Então, se alguém chegasse na casa do meu filho 9 horas da manhã, esse menino só vive dormindo. Mas não sabe que ele passou a noite virando, fazendo projeto, porque ele é muito detalhista, né? E a outra, minha filha, ela é formada em letras e ela é apaixonada por livros. Quando ela fazia qualquer concurso sobre literatura, ela ganhou o primeiro lugar no concurso em Manaus de literatura. O prêmio era 50 livros dentro de uma caixa. Pensa numa menina que chegou feliz em casa. E tem pessoas que chegaram e falaram assim, e tu ficou assim por causa de livro? Foi menos dinheiro. 50 mil, 50 livros. Eu que queria, né? Gente, mas pra ela... Eu sei que eu tô gastando. Enfim, que o ouvinte, né? Tenha despertado para ao menos pesquisar na internet sobre esse livro A gente já tinha falado dele no curso, né? Sobre alguma coisa sobre o Ítalo Calvino e as cidades de conhecer, né? Vamos encerrar então? Vamos. Eu ia perguntar uma coisa. Você quer falar? Não, eu ia perguntar se vocês conseguirem identificar assim alguma coisa da nossa cidade em alguma cidade. Eu ia perguntar isso mesmo. Que parte de Presidente Figueiredo o Ítalo, se ele fosse escrever sobre o Presidente Figueiredo, que parte assim eu acho que ele escreveria? Como uma parte negativa e uma parte positiva. Qual é a cidade assim que pode... o que ele escreveria sobre o Presidente Figueiredo, se ele viesse aqui? Não, eu quero saber se assim, em qual cidade... Qual das cidades identifica Figueiredo? Encaixaria. O Presidente Figueiredo poderia ser identificado em alguma dessas cidades aqui? E qual seria? Acho que um pouco de cada cidade forma Figueiredo. Dependendo do ângulo, do ponto de vista que você olhar, todas elas têm alguma coisa que pode ser vista como sendo de Figueiredo. Alguma coisinha você pode conectar com o Presidente Figueiredo. Todas elas, sem exceção. Luxo, pobreza, riqueza, gente ruim, gente boa. Hipocrisia. O mal, o bem, o apego às coisas materiais, o desapego, a morte, a vida, o descaso com a vida, o descaso com a morte. Um pouco de cada coisa forma a cidade. Tudo está englobado aqui.
Eu acho que não tem nada aqui. Sim, Mirra, Raíssa, você é de Chico Figueiredo? Não. Ia faltar mais alguma coisa que tu vai encontrar lá em Irene. Aí tu encontrou em Irene e Raíssa, tu vai encontrar lá naquela cidade Azoe. Um pouquinho, então acho que juntando um pouquinho de cada coisa vai formar nossa cidade. Mas só tem uma que não tem nada a ver com Figueiredo. A dos tubos, das tubulações. Se aqui Será? não tem tubulação, é tudo mal feito, tudo está entupido, não atende a cidade. É uma cidade toda com esgoto a céu aberto, a maior parte. E lá a outra cidade é toda estruturada, toda de canos, torneirinhos bonitinhos. Aqui a maior parte não tem água. Realidade, né? Então, tem pouco a ver com Figueiredo essa cidade. Tem só um pouco de tubulação. Mas tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho. Bom, gente, então nós vamos concluir, agradecer a todos aqui presentes, né? O Jonas, o escritor, a acadêmica Célia de Letras, a historiadora Caliane, a escritora professora Edith, né? Estamos concluindo nossa primeira reunião do Clube de Leitura Epifania. Muito obrigado, então, até o próximo, né? Último dia 30, último sábado de cada mês, às 16 horas, no Portal da Cultura Monguba. Em breve vamos anunciar qual vai ser o próximo livro para que vocês possam ler. Até mais, obrigado, até mais.